Hoje é domingo, é dia de cultuar o Senhor, dia de celebração. Tivemos esse momento de louvor muito bacana, muito bom, né? É sempre bom poder louvar o Senhor. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Nós vamos acabar passando por todo o capítulo, mas são 40 versículos, então nós vamos lendo de pouco em pouco, tá certo? Então, para começar, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás a casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com ele, e com eles saíam. Feche seus olhos nesse momento. Deus, nós estamos diante da Tua palavra. Deus, essa palavra que é viva e eficaz. Deus, que nesse dia, Pai, nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração através da vida de Jefté. Deus, que nós possamos ser transformados, que nós possamos ser lidos pela Tua palavra, que nós não somente venhamos a ler e estudar e tirar aplicações, mas que nós possamos colocar a nossa vida em conformidade com a Tua palavra. Deus, essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Corta o teclado. Bom, quando eu estava no seminário, eu tive acesso a um livro chamado Por que Agimos Como Agimos? Esse livro, ele explica os 4 principais temperamentos das pessoas. Então ele resume todos os temperamentos das pessoas em quatro temperamentos. E aí o que acontece? Todas as pessoas têm esses 4 temperamentos, em proporções diferentes. Então, um tem uma porcentagem, vamos pensar assim, na mesma ordem dos temperamentos, 2 pessoas podem ter, 2, 3, 4, 5 pessoas podem ter a mesma porcentagem, digamos assim, se a gente fosse fazer um teste. Mas, pode ter os mesmos, a mesma sequência, mas a porcentagem pode ser diferente. E ainda que a porcentagem seja igual, tipo, sei lá, 20, todo mundo 2, 3, 4 pessoas, 25% de cada temperamento. Mas aí você tem as qualidades e os defeitos. Então um pode ter uma qualidade, outro pode ter outro defeito, e assim por diante. Hoje em dia não se usa mais tanto essa questão dos temperamentos. Hoje em alguns lugares, testes de empresa, de cursos que você pode fazer, o pessoal fala muito sobre o tal do DISC, que fala sobre personalidade e no final das contas é a mesma coisa. Então, no livro lá ele fala sobre os temperamentos, que é o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Os jovens que participaram da célula, quando a gente estava fazendo, a gente chegou a ver isso lá. Até passei o teste e tal. E colérico, sanguíneo são os temperamentos extrovertidos, fleumático e melancólico são os temperamentos introvertidos. Trazendo para o DISC, que é o que muita gente aplica por aí, dominância, influência, estabilidade e cautela, nessa mesma sequência. Então, dominância se refere ao colérico, influência se refere ao sanguíneo, estabilidade se refere ao fleumático e cautela se refere ao melancólico. Mas para entender cada um,
né? O colérico, por exemplo, ele é extrovertido. Ele é o tipo da pessoa, você vai começar a identificar algumas pessoas agora aí. É o tipo do mandão. Ele é dominante. Esse tipo de pessoa gosta de realizar, depois ele vai pensar. Ele primeiro fala, ele quer a tarefa cumprida, depois ele vai pensar no sentimento, se é que ele pensa. Um exemplo disso, biblicamente, é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé saem para fazer a primeira viagem, João Marcos desiste e volta. Na segunda viagem missionária, Barnabé quer levar João Marcos e Paulo não deixa. E aí eles acabam brigando e acabam se separando. Então o que acontece nesse caso? Paulo, ele tinha uma característica colérica muito forte, ele era um dominante. Ou seja, precisamos realizar uma missão, precisamos realizar uma tarefa, então não interessa. Ou melhor, não podemos ter quem nos atrase. Então, ele era o cara para fazer aquilo ali, por isso que ele briga com Barnabé a ponto dos dois se separarem. E aí você tem o sanguíneo, que também é extrovertido, é aquele cara que é piadista, né? Diz o livro lá que se tem uma roda de pessoas rindo, tem um piadista, tem um sanguíneo contando piada. Ele é muito da influência, é a pessoa que gosta de se aparecer, é a pessoa que gosta de ser ouvida, é aquela pessoa que chega para você e pergunta, e aí, tudo bem? Você nem responde, ela já fala, não, tá tudo bem comigo, e olha só o que aconteceu comigo essa semana, e já descarrega. Ela precisa falar, mas ela não deixa ninguém falar. Um exemplo disso que nós podemos ter na Bíblia é Pedro. Pedro era um cara desse, ele falava demais. Tanto é que se você ler com calma os evangelhos, você vai ver que ele é o discípulo que mais fala, disparadamente. Tem os outros discípulos, é até meio difícil você lembrar o nome deles, porque eles quase não falam. Fleumático. É o cara introvertido, é o calmo, pacato, é aquela pessoa que você olha assim e você fala assim, nossa, é a paz em pessoa, porque ele procura estabilidade, é a pessoa boa praça, é aquela pessoa que faz tudo pelos outros, essa pessoa ela tem dificuldade de dizer não para alguém. Biblicamente a gente pode ver alguém que tem um perfil muito desse, que é Abraão. Abraão, Deus manda ele ir e ele vai. Deus manda matar o filho, ele vai e mata. Ou melhor, sobe para matar. A mulher dele, Sara, manda ele se deitar com a prostituta, não, com a Agar, e ele vai e deita. E manda ver. E assim, Abraão, ele é o tal do pau mandado. A maioria dos homens hoje, né, dos maridos hoje, são pau mandado também pela mulher, mesmo não sendo fleumático. Mas enfim, quando casa esse nível aumenta assim, para os homens. Enfim. E o melancólico, ele também é outro introvertido, só que ele é perfeccionista. Ele é muito na cautela. Ele é o seguro. Ele tem que estar muito seguro para tomar uma decisão. Ele pensa demais. Se um melancólico estiver planejando alguma coisa, é perigoso aquilo nunca sair do papel, porque nunca vai estar perfeito o suficiente para ele. Biblicamente, nós podemos ter esse exemplo como o de Moisés. Moisés sempre colocava um obstáculo. Não, porque eu sou pesado de língua, porque isso, porque aquilo, e toda aquela dificuldade, mas ele era a pessoa certa para liderar o povo, porque precisava que isso fosse muito bem feito. Então, cada temperamento, cada personalidade tem o seu modo de agir e reagir diante de uma situação. Fato é que até o mais perfeccionista e até o mais cauteloso, em momentos altamente emocionais, sejam eles por qualquer realidade, podem fazer ou podem chegar a tomar decisões sem pensar, ou decisões que muitas vezes fazem com que você venha a se arrepender. E isso acontece em diversos momentos de nossas vidas. Você já fez alguma promessa que não cumpriu? Eu faço isso toda semana. Quantas vezes dissemos no calor da emoção que iríamos fazer alguma coisa, mas isso nunca saiu das palavras? Quantas vezes nós falamos assim, amanhã começa o meu regime,
esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer aquilo, esse ano eu vou ler um livro por mês. E nada disso saiu das palavras. No máximo uma anotação e tal, que você deixa em algum lugar para você ver, e não passa um mês, você limpa a casa e já era, você some com aquilo ali. Pois é, nessa história, nesse capítulo, e aí eu quero que você passe para frente, no versículo 29. Versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Versículo 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair ao meu encontro, volto eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Versículo 33. Este os derrotou desde Aroê até as proximidades de Minite, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e ela era a filha única, não tinha outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passastes a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Versículo 31. Final dele: eu oferecerei em holocausto. Na volta da batalha, quem é que sai? A filha. Se eu e você estamos do lado de Jefté e ele indo para a batalha, ele fala assim: quando eu voltar, aquele que sair ao meu encontro, a primeira pessoa que vier, essa eu vou oferecer em holocausto. Se é eu e você, e nós conhecemos a família de Jefté, no mínimo você fala: cadê seu juízo, Jefté? Você está maluco? Você está doido? Com certeza, com certeza. Mas o que nós vamos entender desse texto hoje é que as coisas não são bem assim. Então, Jefté se torna um juiz em Israel. Por isso que o título dessa mensagem é: cadê o juízo? Como que um juiz pode ser tão descabeçado dessa forma? Em primeiro lugar, eu quero mostrar um começo difícil que Jefté teve, que foi no versículo 1 a 3 que nós lemos. Jefté era filho de Gileade. Gileade era neto de Manassés, bisneto de José do Egito. E se continuasse a árvore genealógica, dava em Abraão e Sara. Então, Jefté nasce, filho de Gileade, da tribo de Manassés. Israel naquela época era dividida em tribos. Então você tinha a tribo de Manassés, de Gade, de Tal, de Efraim e todos esses. Então ele estava naquela tribo. Ele fazia parte da tribo de Manassés, que é a maior tribo de Israel. E dentro das tribos você tem os clãs. Então ele estava dentro do clã de Gileade. Só que ele era filho da prostituta. Quando ele nasce, acontece o que muita gente chama de aborto pós-nascimento. Ela o rejeita e o abandona. Então, Jefté é abandonado por sua mãe. Provavelmente ele nem chegou a conhecê-la. Então Gileade, que é o pai, o acolhe, leva para casa e o cuida dele. Só que quando eles já eram adultos, ele e os seus meio-irmãos
Seus meio-irmãos se viram contra ele e o expulsam de casa, pois eles estavam com medo de que ele roubasse a herança, ou por causa de ser mais um, teria que dividir ainda mais a herança entre eles. Então eles não queriam isso e expulsaram Jefté. Então veja, o cara, ele é rejeitado logo ao nascimento e rejeitado depois de adulto. Embora isso tenha acontecido na fase adulta, né, que eles expulsaram Jefté, eu fico imaginando que toda a sua vida até então foi sempre: é o filho da outra. Você é só metade da família. Não, porque olha só, você é bastardo. É bastardo, né? Você está fora. Você não é sangue puro. E com certeza essas coisas deveriam acontecer, até que chegou um momento que eles aproveitaram e expulsaram Jefté. E seu pai, dessa vez, o texto não conta, e também não é interessante para a história, mas Gileade parece que não faz nada. Então ele sai e vai para Tobi. E lá ele se junta com homens levianos. É a segunda vez que esse termo aparece em Juízes. Mas esse termo também significa desocupados. Ou seja, é a galera que não gosta muito de trabalhar. Só que eles tinham um negócio que eles gostavam muito de guerras. E batalhas e lutas. Jefté então se torna um homem de luta, um homem de guerras. Ele era um homem valente. Então, por natureza, todo ser humano tem a necessidade de ser aceito, de ser amado. Então o homem, o ser humano, melhor dizendo, ele procura a realidade de ser aceito, de ser amado. Ele procura sempre um ambiente familiar. Mesmo quando ele não encontra dentro da sua própria casa, ele busca fora, no amor de outras pessoas. É natural que o ser humano busque, quando não encontra dentro do próprio lar, situações que transmitam ideia de lar, de família. É natural que o ser humano, quando não encontra em casa, vá buscar o amor de acolhimento, que seria dos pais, seria dos filhos, seria do seu ambiente familiar em outras pessoas. E isso parece muito um filme de Hollywood, né? Desses que a gente acaba assistindo. Ou quem sabe os filmes são baseados na história de Jefté. Porque o nosso personagem principal de hoje aqui, ele é rejeitado, muito que acontece dos filmes. Então ele sai e se encontra com as más companhias, né? Com aquela gangue que o aceita e todos aqueles negócios. E essas histórias que a gente vê todos os dias aí em filmes. Sai um filme novo, nossa, filme novo, e você vai ver, no final das contas é a mesma história. Então ele tem a necessidade, ele acaba encontrando um ambiente familiar, pois o seu ambiente familiar estava desestruturado. Então ele busca o amor e a aceitação em outros lugares. Quando não encontramos o acolhimento de nossa família, por mais difícil e distante que possa parecer, nós devemos e encontraremos o acolhimento em Deus. Há poucos dias, né, contei no grupo da igreja que a gente tinha ficado sabendo que estávamos grávidos. Estava vindo Atos. Nossa, eu lembro daquela manhã. Liguei para todo mundo. Até parei de trabalhar na hora. E comecei a mandar mensagem. Olha, eu acho que eu mandei umas 100 mensagens naquela manhã e tal. E tomei coragem e liguei pro meu pai. Fazia aí uns 4, 5 anos que eu não falava com ele. Liguei para ele. Pai. Ele, desse jeito. Tem uma notícia para te dar e tal. Ele, o que é?
Eu falei, você vai ser vô mais uma vez. Minha irmã já tem 2 filhos, né? A gente é meio irmão. Você vai ser vô mais uma vez e tal. Ele, poxa, que bom. Ainda bem que está crescendo a família, porque se estivesse diminuindo seria triste. O que acontece? Não tem um acolhimento. Eu desliguei o telefone com ele, eu falei, poxa, esse é meu vô. E liguei para amigo meu, liguei para não sei o que lá, pessoas que não me conhecem, pessoas que, ou melhor, pessoas que não são da minha família, me disseram palavras mais bonitas e melhores do que o meu pai, embora eu entenda o porquê que meu pai fez aquilo, entendo o tipo dele, não fiquei triste, mas, sabe, quando o amor vem de fora, quando você não encontra o amor no seu ambiente familiar, é natural você buscar fora. Todo mundo sabe, dias depois tivemos a notícia de que a gravidez não progrediu e tal. Eu nem liguei para ele ainda. Depois eu ligo para ele de novo e falo, você vai ser vô de novo. Ué, mas outro? Não, pai. Depois eu conto para ele. Mas é natural esse tipo de coisa acontecer. E Jefté passava por algo muito parecido. E então no versículo 4, do versículo 4 a 11, ele já é um guerreiro, ele já batalha. Se aparece diante dele então a hora da verdade. Passando algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nosso chefe para que combatamos contra os filhos de Amon quando estás em aperto. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo, tornamo-nos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. Jefté proferiu suas palavras perante o Senhor em Mispa. Veja, passou um tempo, os anciãos de Gileade, do clã de Gileade, foram falar com Jefté. Veja, se os anciãos de Gileade, do clã de Gileade, que era o pai de Jefté, foi falar com ele, quem foram essas pessoas? Seus irmãos. Seus irmãos que o expulsaram, com medo de que ele roubasse a herança deles, estavam indo atrás dele para que eles não perdessem a herança. Naquela época, o maior valor era a terra, era a posse de terrenos. Então, se eles entrassem em guerra e perdessem, eles perderiam terreno, perderiam terras, perderiam a herança. E eles vão justamente atrás daquele que foi expulso para que não levasse a terra deles. Só que Jefté, eu acredito que ainda que eles não fizessem essa promessa, Jefté aceitaria. Não, demorou, vamos embora. Se alguém me chama para jogar futebol, eu vou. Se alguém me chama para jogar futebol e fala que depois vai ter uma Coca-Cola gelada, eu vou. Se a pessoa me chama e fala que depois do futebol vai ter uma Coca-Cola com churrasco, eu movo céus e terras para estar lá. A pessoa precisa dizer que vai ter Coca-Cola com churrasco? Não, só se ela falar que vai ter futebol, já me ganhou. Se chamar Jefté para guerra, você já ganhou ele. E os caras vêm e fazem uma promessa, você vai ser nosso chefe, você vai ser o nosso líder. No coração de Jefté já está assim, tô dentro, já é.
Vamos realizar esse negócio. Jefté, ele é dominante. Jefté, ele é colérico. Eu vou. Só que antes dele falar eu vou, ele fala, pera aí. É real mesmo? Se eu ganhar a batalha, eu vou ser o líder? Sim. Tem certeza? Tem. O Senhor é testemunha. Então vamos embora. Ele chega e fala com as pessoas. Vocês se lembram que vocês me expulsaram? Agora estou vindo para ser chefe de vocês, e o Senhor é testemunha. Vocês estão mesmo concordando com isso? Como diz minha mãe, é dar milho para bode. Chamar Jefté para batalha é dar milho para bode. Vai comer, não tem jeito. Então Jefté fez o discurso e uma oração diante do povo, colocando Deus como testemunha que se vencesse a guerra, ele seria o chefe do povo. Então, na história, né, de um filme de Hollywood, aqui nós ganhamos mais um capítulo, mais uma parte, depois que volta do intervalo. Agora Jefté, ele se torna aquele que era o desprezado, aquele que foi o chutado, ele se torna o postulante a chefe. E aí, pensando e preparando a mensagem, eu lembrei de um filme que eu gosto muito, que é o filme do Hancock, do Will Smith. O que acontece? O Hancock, ele solucionava os problemas da cidade. Ele era um super-herói, ele era muito forte, só que ele não usava armadura, não usava roupa. Ele é bem um estilo anti-herói, mas sendo um super-herói. Só que ele era muito, assim, ele era muito autônomo por si só. Por exemplo, se tivesse acontecendo um assalto dentro de um restaurante, ele estourava a parede e pegava o bandido, mas o restaurante estava destruído. Então as pessoas começam a falar que a culpa da cidade é do Hancock. Mas aí um publicitário vem e fala com ele e fala assim, não, nós precisamos mudar a sua postura. E o cara fala com ele e conversa, né? É um marqueteiro, e ele, por livre e espontânea vontade, vai preso, se prende. A cidade vira um caos e todo mundo começa a chamar Hancock. Hancock, ele pode ser agora aquele que vai salvar a sociedade, a cidade. E então ele aparece, ele vem e resolve os problemas. E todo mundo fica feliz e vê o quanto que precisava do Hancock. Ele é um puro caso do anti-herói. E é muito que parece com a história de Jefté. Ele é rejeitado, ele é o bastardo. Agora nós precisamos dele, porque nós entramos em batalha. Na teologia aprendi que o conceito que o Antigo Testamento se completa com o Novo Testamento. E tudo do Antigo Testamento aponta para Cristo, que é a maior revelação de Deus. Ao olhar para Jefté, nós podemos ver que ele aponta para Cristo. No Antigo Testamento nós vemos várias tipologias. E Jefté é um tipo de Cristo. Ele é imperfeito, claro, como todas as pessoas, mas ele aponta para Cristo. Atos 4, 11 e 12 diz: este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Jefté de rejeitado passou a ser a solução, a resposta, o único que poderia salvar a nação. Jesus, quando veio, ele foi rejeitado, ele veio para os seus e os seus não aceitaram, é o que diz em João. Mas ele é o único Salvador, ele é aquele pela qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Jefté aponta para Cristo, que é o perfeito.
Jefté nos ensina aquilo que Paulo escreve aos Coríntios, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Ele usa as coisas que não são para confundir as que são. Jefté apronta para Cristo dessa forma. Mas Jefté, ele é um cara, além dele ser linha de frente, dominador, ele é muito estrategista. Versículo 12 e 13. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? Respondeu os filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Arnon até o Jaboque, e ainda até o Jordão. Restitui-me agora pacificamente. Então ele falou assim, ó, o rei devolveu e falou assim: olha, o negócio é o seguinte, a terra que vocês têm aí é nossa, desde muito tempo. Então, para evitar uma guerra, não quero guerrear com você, não quero bater em você, devolve essa terra para mim. Passa aí para o versículo 26 a 29. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe de Arnon, porque vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo. Não sou eu, portanto, que pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Então o Espírito veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. O que acontece? Jefté vira para o rei e fala assim: olha, mas por que você está querendo por que você está querendo entrar em guerra contra mim? Então o rei responde: não, essas terras são minhas. E então Jefté dá uma aula de Bíblia e de história. Ele conta que há 300 anos atrás, quando o povo de Israel saiu do Egito, estava caminhando para a terra prometida, o povo de Israel falou com o povo de Amon e falou assim: nós queremos passar, nós não ofereceremos perigo, nós não entraremos em guerra, nós não faremos mal contra vocês. E o povo de Amon falou não, e foi guerrear. A guerra aconteceu e Israel venceu, por isso eles perderam o território. E agora, depois de 300 anos, o rei resolve reivindicar essa terra. Então Jefté fala assim: não, mas espera aí, não tem nada a ver, você já devia ter reivindicado isso há muito tempo, por que você está vindo fazer isso agora? Mas mesmo assim, não teve jeito, e o rei quis a guerra, e Jefté foi para a guerra. Aqui nós aprendemos que Jefté, ele conhecia a história do seu povo, ele provavelmente conhecia o seu Deus, o Deus que libertou do Egito, o Deus que fazia todas as coisas em prol daquele povo. E isso ainda serve de lição para o próprio povo dele. O período de juízes Israel não tinha rei e não tinha uma sucessão governamental, ou seja, que nem hoje nós temos eleições. Israel não tinha isso. Então Deus levantava um juiz, a nação se arrependia, confessava que Deus é o Senhor e tal, e eles iam lá e eram libertos. O juiz morria, a nação esquecia de Deus, voltava a adorar outros deuses. Então vinha uma nação, dominava Israel, Deus levantava um juiz, e isso é acontecendo em todo o livro de Juízes. Essa é a vez que Jefté se levanta como juiz em Israel. Então ele ensina, ele demonstra para o povo que ele sabe coisas que o povo mesmo esquece. Passa 40 anos, os caras esquecem. Ele está contando algo de 300 anos.
Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Versículo 32. Jefté, ele era estrategista. Ele era muito estrategista e frio nos momentos decisivos. Chamaram ele para a guerra, só que ele sabia que poderia ser problema se ele fosse para a guerra direto. Então ele queria entender primeiro. Antes dele ir, ele pergunta o porquê da guerra. Antes dele aceitar a guerra, em conversa com seus irmãos, ele pergunta se é realmente isso que eles estão falando. Jefté não cai nas letras miúdas. Ele vai e vence. Os irmãos de Jefté, o povo de Israel, parece muito os cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos hoje em dia. Levanta-se um juiz, só o Senhor é Deus. Morre o juiz, pega qualquer outra coisa que vem por aí. Parece muito a realidade que nós vivemos. No domingo, muitas pessoas estão na igreja A. Na segunda-feira, logo de manhã, já procura as informações ou já lê sobre o que o horóscopo está dizendo sobre o signo dela. Na terça-feira, tá sabendo tudo que aconteceu no BBB, votando lá para fulano poder sair no paredão. Na quarta-feira, já decide que não quer mais ir na igreja. No sábado, posta uma foto com a baita cerveja lá, com o colarinho branco, aquela coisa suando. Eu não sei o que as pessoas têm na cabeça de pegar e só postar a foto do copo de cerveja. Eu nunca entendi qual que é a graça desse negócio, mas vai lá e posta. Depois no domingo não vai na igreja, mas posta. Que Deus abençoe essa semana. Durante a semana enfrenta muitos outros problemas. Então resolve voltar para a igreja. Mas aí volta na igreja B. Na segunda-feira fala que agora ela voltou para a igreja e está na igreja B. Então, a realidade do povo de Israel parece muito com a realidade que nós vivemos hoje. A cada momento é como se fosse um story. A cada story uma nova história. A cada dia é um novo negócio. Não temos constância. Jefté se levanta e mostra: olha, faz 300 anos. Eu conheço a história do nosso Deus, a história do nosso povo de 300 anos. Então, o juízo de Jefté, onde que ele estava? O juízo de Jefté, ele sempre esteve no lugar certo, porque apesar dele ter um começo difícil, ele passar por um momento de decisão, ele se mostrou muito estrategista no momento de ir para a guerra. E com tamanha sensatez, Jefté cumpriu com a sua promessa. Versículo 31. Quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Jefté, cadê seu juízo, mano? Você tá maluco, tio? Faz isso não. Quando, imagina, você falou isso, aí Jefté fala: não, já falei, agora eu vou cumprir. Acabou a batalha, você está chegando com o Jefté junto na casa dele. Quem sai é a filha de Jefté. Se você está junto, o que você fala? Mano, o que você fez, cara? Se é você, Jefté, deu ruim. Versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro com adufes e com danças, e ela filha única, não tinha outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz votos ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai
meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá, desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele, vai, e deixou-a por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a virgindade pelos montes. Ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, a qual fez o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantarem em memória da filha de Jefté, o gileadita. O que acontece? Os generais, quando saíam às batalhas, eles faziam promessas de concessão aos seus deuses, de que se a batalha fosse bem sucedida, eles dariam algo em retribuição. Então, quando ele volta para casa, ele encontra com a sua filha. Nós hoje podemos entender, e é óbvio, porque está escrito aqui, holocausto. Contudo, a palavra no original também pode dar a ideia de consagração completa. Ou seja, também pode ser virgindade eterna. Jefté não era um homem precipitado. Maioria das pregações que eu vi na internet, todo mundo desce a madeira em Jefté. Jefté não era precipitado, e nós podemos ver isso em toda essa história. Jefté era cuidadoso e estrategista. Jefté tinha conhecimento das escrituras, então ele sabia que em Levítico e Deuteronômio impedia sacrifício humano. Todo judeu sabia disso. Todo judeu sabia que o holocausto deveria ser de animais. Todo judeu sabia isso. Jefté faz essa promessa, mas no versículo 31, mas no versículo 30, fez Jefté versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Jefté estava com o Espírito do Senhor. Esse momento não é como nós entendemos hoje, que a partir do momento que nós confessamos a Cristo, o Espírito do Senhor está conosco todos os dias, todo momento. Mas isso aqui transmite que o Espírito do Senhor estava sobre Jefté, porque ele estava sendo capacitado, ele estava sendo impelido por Deus a fazer aquilo. Ou seja, o próprio Deus impeliu o próprio Jefté a matar a sua filha. É claro que não. Holocausto nem sempre significa sacrifício sangrento, mas também pode significar consagração plena. Ainda que ele viesse oferecer a sua filha como sacrifício, ainda que fosse isso, não é, mas ainda que fosse, ela pede para ir chorar a virgindade. 2 meses. Ele tem 2 meses para repensar o seu voto. Você acredita que em 2 meses os sacerdotes de Siló não viriam falar com ele? Você acha que em 2 meses ele não poderia repensar o voto? Na lei havia também a possibilidade, se você fez um voto que não tem cabimento, um voto iníquo, de você retroceder e desfazer o voto, não cumprir, pensando qual é o mal menor, matar a filha ou se arrepender de um voto mal feito. É claro. Levítico 5 oferece essa possibilidade de voltar o voto ilícito. Agora veja, a filha pediu 2 meses para lamentar a virgindade e não a morte. Em face da morte, quem que lamentaria a virgindade? Ninguém. Jefté nunca é advertido na Bíblia, mas ele é sempre elogiado e ele aparece na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. E o último versículo diz que a filha de Jefté virou um modelo para as demais.
Agora, a lamentação de Jefté era porque ele tinha apenas uma única filha, e essa em consagração eterna não lhe daria descendência. Ele libertou o povo, ele fez um grande feito, mas a sua história encerrava ali. Ele não teria, a Bíblia não diz o porquê, mas o choro é porque ele não teria continuidade. A resposta então é: o juízo de Jefté sempre esteve no mesmo lugar. Ele não matou a sua filha, e ela foi virgem por toda a sua vida. Jefté, ele nos ensina que ainda num discurso que pode ser muito doido, ele consagrou a sua filha a Deus. E a pergunta que vem hoje para nós é: o quanto nós temos consagrado os nossos filhos a Deus? Isso não significa que nós precisamos declarar virgindade completa e viver somente para o Senhor, até mesmo porque essa ideia de Israel não nos cabe hoje, mas quantos de nós temos orado para que os nossos filhos resplandeçam a verdade de Deus, independente da profissão que eles escolherem, que eles glorifiquem a Deus em tudo aquilo que for fazer? Onde que nós como pais, e eu senti esse gosto por 5 dias, onde que nós como pais estamos nos posicionando perante isso? Como que nós estamos fazendo esse tipo de coisa? Será que nós estamos sendo descabeçados e fazendo promessas e fazendo as coisas mais loucas? E nós estamos tão preocupados com o Enem, com vestibular, com faculdade, e nós estamos esquecendo de consagrar os nossos filhos a Deus e ensiná-los o caminho correto, inseri-los na família da fé. No dia, todo mundo sabe minhas questões teológicas e tal, e acho que foi no primeiro, no segundo dia, sei lá, eu cheguei já em casa e falei: Stephanie, como vamos fazer com essa criança? Vai ser, nós vamos batizar ela desde criança, nós vamos apresentar, como é que nós vamos fazer? Eu já estava pensando nesse tipo de coisa. Eu falei assim: eu vou dar uma MacArthur infantil para ele. Eu já estava pensando nessas coisas, já estava imaginando ele tocando comigo. Claro, vai ser melhor, né? Óbvio. Mas os meus sonhos que geraram a partir do momento que eu soube que eu tinha um filho, foi exatamente aquilo. Ele vai servir junto comigo. Eu vou ensiná-la isso. Mas ao mesmo tempo pesou uma responsabilidade. Por isso eu entendo que foi tempo de Deus, porque eu precisava amadurecer algumas ideias. E para quem já tem filhos, o que você está fazendo pelos seus filhos? Ou com os seus filhos? Vamos orar nessa manhã? Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós podemos olhar para a vida de Jefté e ver o estrategista, a pessoa centrada que ele era. Deus, e que a pessoa compromissada com o Senhor que ele era, a ponto de oferecer a sua filha em consagração total ao Senhor. Deus, nessa manhã, Pai, que nós possamos entender a importância de nos consagrarmos ao Senhor inteiramente e consagrarmos os nossos filhos ao Senhor. Deus amado, no nome de Jesus, nos ensina a ensinar os nossos filhos e que eles possam aprender com o nosso exemplo. Pai, que não seja simplesmente pelas nossas palavras, mas que seja pelo nosso agir. Deus, que possamos olhar para a vida de Jefté e entender a superar as dificuldades e continuar fiel ao Senhor. Pai, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em todos os momentos de nossas vidas, Jesus Cristo é a resposta. Deus abençoe.